Você acha que gosta do que consome enquanto arte? Até que ponto os seus gostos são influenciados por uma industrialização, seja proporcionada pelo Estado ou por entes privados, por empresas privadas? Vem cá pra gente pensar um pouco sobre isso. Fala pessoal, Vitor Hugo Nicésar aqui do canal Antrofilosofia, dando sequência à nossa série de vídeos pensando sobre a arte e sobre questões que rodam em torno da arte. E a industrialização é uma delas, se não um dos principais problemas que a arte enfrenta nos últimos anos. A gente sabe que nos últimos tempos, nas últimas décadas principalmente, a industrialização da arte tem sido um grande problema. Ou seja, uma arte massificada que, a meu ver, pode visar dois motivos, ou os dois ao mesmo tempo. Um é o lucro e o outro é o controle social. O lucro, a gente sabe que é feito por entes privados e também alguns públicos, vá lá. E o controle social, claramente feito por um ente público, mas também pode ser alcançado por um ente privado. Então a gente percebe aqui que não existe essa dicotomia do público e privado com interesses divergentes. Eu brinco dizendo que nessa área da arte, nessa industrialização, as empresas elas agem, como se diz no direito administrativo, feito PPPs, com parcerias público-privadas, para justamente conseguir estabelecer esse controle, sem ser percebido. Porque a gente sabe muito bem que um Estado autocrático, como por exemplo uma ditadura, existe um controle direto sobre aquilo que é produzido. Você produz uma música, por exemplo, uma pintura, o Estado vai lá e diz, isso aqui está proibido, isso aqui não vai passar. E censura a arte. E isso acontece de forma explícita. E, como é óbvio, para toda ação existe uma reação. A partir do momento que existe de forma explícita esse controle sobre aquilo que é produzido artisticamente, como é o caso aqui que eu tô falando, é óbvio que existe uma força contrária que surge para reclamar disso. Isso é óbvio. Mas e quando esse controle é feito em uma democracia, por exemplo? Como é que a gente pode observar que ele existe? Porque ele não está explicitado, ele é implícito. É um controle implícito sobre aquilo que é produzido, ou sobre aquilo que é consumido pelas pessoas. Para quem não sabe, eu trabalho também com marketing digital. E eu acabei estudando muita coisa dentro do marketing, e uma delas foi neuromarketing. E foi muito engraçado, foram aulas incríveis que eu tive com a professora Carla Menezes. E por mais que alguns assuntos que tenham chegado até mim fossem assuntos mais básicos para quem é da área do marketing em si, causam muita impressão. E um dos exemplos que eu lembro bem é quando você está num supermercado, você está na caixa, espera de ser atendido para pagar as suas contas. O que é que mais tem ao seu redor? Chocolatinhos, né? Aquelas embalagens coloridinhas perto de você, chocolatinhos, sei lá, às vezes você está até inserido num corredor e está cheio disso. Por que isso? Vocês acham que é de forma aleatória? As empresas, como é óbvio, elas contratam marqueteiros, para aumentar as suas vendas. E fazer esse tipo de expositor próximo da saída, de onde você vai pagar para sair, aumenta a venda da empresa. Isso foi constatado que aumentava-se a venda. E é por isso que está tudo ali. Por quê? Porque você tem um tempo menor de reação. Você olha, você está ocioso na fila, às vezes cansado e pensa, poxa, um chocolatinho custa R$1, €1, por que não? E aí você vai lá e compra. Percebe que aqui a essência da coisa é necessário que exista um menor tempo de reação possível por parte do cliente. A empresa não quer que o cliente reflita se ele vai ou não comprar aquilo hoje, amanhã, depois de amanhã. Ela quer que você compre agora. E ela precisa de um menor tempo de reação. O mesmo acontece nesse cenário de massificação da arte. Justamente porque esses chocolatinhos que estão ali, eles satisfazem um problema que você tem naquele exato momento. Às vezes é fome, às vezes é o ócio mesmo, você está cansado de estar ali. E ele ajuda a aliviar esse problema. E essa mensagem é enviada diretamente para o cérebro. Nossa, que ótimo, eu adorei isso. E o mesmo acontece na massificação da arte, nessa industrialização da arte. Porque quanto mais superficial for a produção artística, mais rápido você a consome. E quanto mais você acredita nesse consumo apressado, mais obras apressadas você tende a produzir. Então você vê que é um ciclo vicioso. Você produz qualquer coisa
consome qualquer coisa constantemente, todo mundo e todas as obras acabam, porventura, caindo no esquecimento. Mas isso faz com que a engrenagem se movimente. Isso faz com que aumente o lucro de certas empresas. E isso faz com que o Estado consiga manter um maior controle sobre as pessoas. Porque quanto mais superficial for, mais rápido nós absorvemos. E, consequentemente, nós recebemos no cérebro aquele lembrete de nossa, que agradável, eu adorei isso. E pronto, e vai embora. E não gosta daquilo que é agradável. Eu já comentei isso no segundo vídeo aqui dessa sequência de vídeos. Quem não gosta daquilo que é agradável? É difícil você não se prender aos gostos, principalmente quando você não conhece aquilo que consome. Você não sabe distinguir a qualidade das coisas, ou quando você não sabe simplesmente se você gosta realmente daquilo ou se você só é influenciado a gostar daquela coisa. Tem um pensador mais à esquerda, politicamente falando, da escola de Frankfurt, que é Theodor Adorno. E Theodor Adorno tem justamente uma teoria em cima dessa industrialização da arte, no qual ele fala que essa industrialização da arte serve como uma espécie de cultura de massa. Que ela não é uma cultura do povo, ela é uma cultura inventada, criada para vender mais, para satisfazer esse sistema capitalista. Durante muito tempo eu observei essa proposta feita pelo Theodor Adorno como algo verdadeiro. E eu achava que realmente era só isso. Era só a massificação em prol da industrialização, em prol de receber mais, lucrar mais e assim por diante. Mas a gente sabe que dinheiro não é tudo. Principalmente quando a gente tem poder. Muitas vezes as pessoas acham que dinheiro e poder são a mesma coisa. E não são. Eu lembro que, só a título de curiosidade, tem uma cena em Game of Thrones que Cersei, que é a rainha, né? Ela tá como rainha já. E alguém diz a ela, dinheiro é poder, eu tenho mais dinheiro que você, alguma coisa assim. E ela pega e manda os soldados matarem a pessoa. E na hora que os soldados vão matar, ela diz, não, para. Dê meia volta. Agora tem 3 passos para trás. E aí ela olha pro cara e diz, ó, você pode até ter mais dinheiro, mas poder é poder, eu tenho mais que você. Essa cena, por mais besta que seja, eu me lembro muito. Porque realmente poder e dinheiro não são a mesma coisa. E muitas vezes quem tem poder não é aquele que tem mais dinheiro. Mas é óbvio que pode acontecer que seja a mesma coisa. Que a pessoa que tenha mais dinheiro seja aquela que tenha poder também. E a gente sabe muito bem, principalmente nos dias de hoje, que os meios de comunicação são essenciais para certas propagandas políticas, para certos partidos estabelecerem seus interesses políticos na sociedade, fazerem prevalecer os seus interesses políticos na sociedade. E a arte, como a gente bem viu lá no primeiro vídeo, ela também pode ser usada como veículo de comunicação político-ideológico, político-partidário. E para que isso funcione muito bem, ou com um maior efeito, principalmente num país muito grande, e aí, olhando para o meu país, o Brasil, é preciso que o país sofra. É preciso que o país esteja em constante sofrimento. É preciso que exista muita fome. É preciso que exista muita decadência. É preciso que as pessoas não tenham educação, nem uma educação no sentido de formação escolar e nem uma educação no sentido de comportamento humano mesmo. E tudo isso, quanto mais degradado estiver, mais fácil de você oferecer qualquer coisa. E as pessoas vão se sentir bem, vão se sentir aliviadas. Perceba que aqui, a cultura de massa, ela não é explicitamente impositiva, mas sim implicitamente. Ela está implícita, ela chega aos pouquinhos. Você tem desejo de frequentar uma escola, de se educar. Mas como você não tem acesso a isso e esse acesso não é devidamente proporcionado, certo pão e circo é oferecido no lugar. Certo circo, por assim dizer. A gente sabe muito bem que o futebol é utilizado como uma espécie de circo nesse cenário. Mas muitas outras coisas também são. E a arte está sendo cada vez mais utilizada nisso. Para manutenção de um controle. Para manter a sociedade cada vez mais degradada. E, consequentemente, os políticos, o Estado conseguir se sobrepor. Conseguir controlar essas pessoas. E fazer com que elas gostem de tudo que eles fazem. Sem saber por quê. Eu aconselho muito vocês voltarem para o segundo vídeo e para o terceiro vídeo dessa sequência que eu estou fazendo aqui.
porque são 2 vídeos que eu tratei sobre o gosto e sobre a qualidade, e que vão ajudar para entender isso que eu estou dizendo agora. Principalmente porque a gente viu que a arte, ela se comunica com as emoções humanas. Mesmo a arte mais superficial e mais degradante possível, ela ainda se comunica com as emoções humanas. E se você aprende somente a gostar daquilo, se você é incentivado e influenciado por todos os lados possíveis a gostar de uma coisa que você nem sabe o porquê, você vai automaticamente proteger com unhas e dentes aquilo que lhe é fornecido. Eu já dei aqui o exemplo outras vezes da política. Quantas pessoas não defendem seus políticos de estimação? São sempre argumentos frágeis. Argumentos que não são argumentos, são emoções. São emoções transformadas em gostos inexplicáveis. Ou pelo menos racionalmente inexplicáveis. Tem um texto muito bom num livro chamado O Arco e a Lira, de Otávio Paz. O livro em si é voltado para a teoria poética, para a poesia, mas tem um texto lá no final, já numa parte sobre textos que não necessariamente se relacionam com a arte poética, que ele fala sobre a questão do Estado influenciar na cultura, na arte. E eu vou até ler essa passagem específica que eu achei muito boa. Então, abre aspas. O Estado pode impor uma visão de mundo, impedir que brotem outras e exterminar as que lhe fazem sombra, mas carece de fecundidade para criá-la. A mesma coisa na arte. O Estado não a cria, dificilmente pode impulsioná-la sem corrompê-la e, com mais frequência, mal tenta utilizá-la, deforma, afoga e transforma numa máscara. E é óbvio que um cenário como esse, um cenário de uma arte tão estrupiada, por assim dizer, é impossível ou quase impossível que um Machado de Assis surja das massas, uma Nina Simone, um Tobias Barreto, por exemplo, e tantos outros grandes nomes que outrora já surgiram e que cada vez menos vão surgir. Cada vez menos. Porque o interesse do Estado não é que o povo saiba mais ou faça cada vez mais algo melhor, mas sim cada vez menos. Você consegue perceber, não é? O político não está nem aí para nada. Não está nem aí para nada. E numa democracia, é óbvio que eles metem a mão na arte. Então, olha, esse foi mais um vídeo. Esse vídeo ficou bem mais informal. Eu nem sequer utilizei roteiro direito. Eu tinha escrito um, mas decidi somente utilizar ele no início e depois deixar fluir normalmente. Eu espero que tenha ficado bom, que vocês tenham gostado. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham desses problemas políticos que a gente enfrenta. O que é que vocês acham dessa massificação da arte, dessa industrialização da arte, feito tanto por empresas como pelo próprio Estado, pelos políticos. E compartilhe esse vídeo para quem gosta disso, para quem gosta desses assuntos. É extremamente importante. O canal é novo, preciso dessa ajuda. Então deixa o seu like no vídeo, ativa o sininho para receber as notificações. Toda segunda-feira tem vídeo novo. E é isso, olha. Os livros que eu citei aqui eu vou tentar deixar na descrição, tá? E algumas dicas de leitura também. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!